Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje é aquele resumo semanal, tá? Que vai primeiro pro pessoal membro aqui do canal, mas vai logo para vocês também, acho que no mais tardar segundona à noite. Vou comentar sobre a ótica macro, o que pode dar certo, o que não pode dar certo essa semana, quais são as principais fontes de preço que nós temos, na minha opinião. Payroll, hoje feriado, gravo para vocês na segunda de manhã, pré-pregão. Feriadão nos Estados Unidos, 4 de julho, né? Independência deles por lá. Então, creio que na sexta-feira vai ser o dia mais importante da semana, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Resumo semanal, vai ter dólar, vai ter ouro, comentário sobre Bitcoin, inclusive vídeo sobre Bitcoin no card aqui, pessoal. Eu comento sobre essa correlação entre dólar index, o DXY e o Bitcoin, pelo menos é o que eu imagino que aconteça, tá? Para as próximas semanas e meses, tá? Aqui de 2022. Mas a gente vai falar sobre commodities, Brasil, dólar e índice e vamos terminar com a agenda de dividendos para a semana, certo? Esses são os principais tópicos desse vídeo. Vamos lá para eles, pessoal. Vamos para o que interessa, então, direto. Como é que foi a semana passada, né? Última semana de junho, tá? Nós tivemos aí todas as commodities, a não ser soja e celulose, caindo. Tá? Então, foram as duas únicas commodities que conseguiram respirar nesse sell-off, ou pelo menos nessa expectativa do mundo de recessão. Tá, então eu tenho trazido para vocês aqui 2, 3 semanas já consistentes de queda ou de lateralização para as commodities. Nessa semana específica, até o petróleo caiu, tá? 1,32%. Tá? O minério caiu 10% e continua caindo hoje. Hoje cai 4%, pessoal. Vou falar sobre o gráfico direto logo para vocês. Tá? E aí é natural que o dólar se fortaleça. Dentre uma perspectiva do mundo de ter recessão, os Estados Unidos é o que vai ter a menor recessão, a recessão mais rápida, a menor estagflação por um tempo mais curto. E a BC, que a depender do payroll de sexta-feira, pode ter mais ou menos argumento para subir juros, mas vai subir juros. Então, enquanto ele começa a subir antes do que o mundo ocidental, vamos assim dizer, antes do que as principais economias, mas principalmente antes do que a Inglaterra, antes do que a Europa, antes do que o Japão, tá? Vocês vão conseguir, a gente vai conseguir surfar esse dólar, na minha opinião, até os 110. Tá 105, tem mais 5, 6% de alta, na minha opinião. Tá? Os juros americanos, e aí vocês podem se perguntar, caramba, caiu, fechou. Sim, recessão. Tá, então, os investidores, o mercado não está precificando que o Fed vai conseguir subir juros por muito tempo. Logo, vão fechar essa curva porque a economia vai esfriar por si só. Então, pode ser então a volta da credibilidade do Fed. Então, aquele soft landing, tá? Foi como fechou a semana. E tudo que o Fed quer, né? O S&P caindo ou lateralizando, as condições econômicas financeiras dando uma apertada, tá? E o americano ficando menos confiante. Agora, se vier um payroll nas alturas, pessoal, vai forçar esse dólar ainda mais para cima, junto com a curva de juros, tá? Então, eu acho que a curva de juros pode ficar mais volátil, o dólar ainda é para cima, direcional. Curva de juros vai depender dos dados econômicos do tio Sam, tá? O mundo inteiro caiu, os emergentes também, junto com as commodities, o Brasil caiu menos, tá? Nós caímos menos na semana passada do que os emergentes em geral. Então, fechando um pouquinho desse spread, tá? Não que a gente tenha subido, mas os emergentes caíram mais. Tá? Então, a gente não vai fechar o spread com os emergentes, tá? Subindo e eles lateralizando. Não, acho que eles estão caindo mais, a gente caindo menos pela velocidade que eles caíram semana passada. Eles podem chegar rapidinho a fechar esse spread, que o Brasil é sim o pior emergente de maio para cá. Tá? Então há um spread ainda para ser fechado, porque a gente não merece, em termos econômicos, ter sido pior, porém pior do que a África do Sul, pior do que México, muito pior do que México, etc. Porém, nós tivemos o fiscal. Como o fiscal fechou uma principal porta de risco, que é a PEC que hoje, né, será sancionada, o estado de emergência nos coloca em estresse até dezembro, tá? Mas eu acho que o mercado já não mais vai esperar que Brasília protagonize problemas fiscais para esse ano. Então a gente deve ter uma calmaria no curtíssimo prazo. A única fonte de preço vindo de Brasília são as eleições e aí as pesquisas. Tá? Hoje tem pesquisa, quarta tem pesquisa, certo? Então, quanto mais pesquisas tiver, é aquele trade. Bolsonaro se aproxima de Lula, as estatais sobem. Bolsonaro se distancia de Lula, as estatais descem. É basicamente esse aonde que as eleições vão fazer preço, viu, pessoal? Nada mais, nada menos do que isso, minha opinião. Beleza, então esse é o resumo, tá? A nossa bolsa continua amassada, nem preciso dizer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos setores, né, dos últimos 12 meses. Então chovendo molhado, pessoal, mas somente utilidade pública
consegue uma rentabilidade positiva nos últimos 12 meses, o setor. E aqui eu considero o IFNC o maior desconto. E faz tempo que eu venho falando isso para vocês, tá? E faz tempo que ele não anda, tá? Que quando começa a andar, vem algum papo externo. Seja um aumento da CSLL, seja o fiscal que derruba todo mundo. Ou seja, ele não consegue, tá? O IFNC aqui ter uma performance melhor, por exemplo, do que o IBOV nesse momento. Como elas estão caindo faz tempo, né? E a gente, o IFNC, os bancões não conseguem protagonismo, tá? Não foi assim em 2012, 2013, por isso que eu acho que sim, os bancos são as maiores oportunidades, junto com utilidade pública. Por quê, pessoal? No curtíssimo prazo, é venda em utilidade pública por causa do teto do ICMS, aquela coisa toda. Mas quando acabar, dezembro virou, já estão contratando uma inflação maior para o ano que vem. Então, por mais que a venda tenha ocorrido, e talvez ocorra mais um pouco no setor, tá? O ano que vem, todas as casas estão projetando uma inflação maior devido ao fiscal. Justamente o fiscal, os auxílios agora, deve bombar um pouquinho da inflação. E quando não tiver mais esse abono fiscal, né, essa renúncia fiscal pelo governo, deve voltar a inflação, deve ser repassado. Tá? Bacana. O market breadth, pessoal, tá super descontado, mas a gente já viu esse filme, né? Já viu esse filme. Digo para vocês que em julho de 2022, a bolsa está mais barata, tá? Está mais barata do que, pessoal, do que os últimos 12 meses. É o momento de maior desconto da bolsa, tá? Onde somente, acho que, não sei se tem aqui o dado, não tem. Onde somente, no olho aqui, ó, somente 10% das ações aproximadamente estão negociando, tá? Acima das médias de 20, 50 e 200. Tá? Somente 10% das ações do Ibovespa estão negociando acima dessas médias. Então sim, o Ibovespa está descontado, sem dúvida nenhuma, mas como nós tivemos, infelizmente, esse estado de emergência, o fiscal não tem fim, né, pessoal? A gente pode ter mais surpresas, infelizmente, tá? Vamos lá, os estudos. O que eu acho, então? Aqui os cenários base, né? Eu acho que em julho, tá, até agosto, o dólar se fortalece contra as principais moedas do G7 ali, tá? Então acredito sim que o dólar vai utilizar toda essa região, se cair aqui do 101, 700, 103, 900, para achar suporte e rumar até o 110, 250, 110, 800. Ou seja, o que era resistência tende a virar suporte, já virou suporte uma vez, pode virar suporte duas. Na minha opinião, quanto mais rápido o dólar chegar lá, melhor, porque aqui é alvo final para mim e eu tenho um cenário base que o Fed, o Powell, vai pivotear a linha entre segunda quinzena de agosto e setembro, ou seja, ainda nesse terceiro trimestre, a sua política de comunicação, tá? De 0,75, ele pode voltar para 0,25, tá? Ou fazer a manutenção e ter uma comunicação mais branda, tá? Por quê? Acredito que a economia americana vai esfriar o suficiente para ele não precisar acelerar o pace, né? Não acelerar os aumentos de juros. Isso já lá em agosto, setembro. Tá? Então, com isso, tendo essa consideração, tá? Eu acho que sim, o dólar vai ganhar força em relação ao euro, em relação à libra esterlina, em relação ao ien, neste mês de julho, tá? Talvez um pouquinho do mês de agosto, mas depois ele já tende a equilibrar, tá? Tende a equilibrar, certo? Porque o Fed vai mudar um pouco a sua comunicação, minha opinião, pessoal. Não vai até o final do ano duro. Eles têm eleições também no final do ano. Então, o dólar deve segurar nessa região dos 110, tá? Fazendo com que nós tenhamos aí um pouquinho de tranquilidade para os emergentes com o dólar arrefecendo, tá? E o Powell, o Banco Central americano, menos duro, tá? Então, a gente deve ter uma pausa das quedas, minha opinião, segunda quinzena de agosto nas bolsas americanas e talvez de maneira global, né? A depender de China, também pausa nas quedas nos emergentes, tá? Ouro, pessoal. Como eu falei que o dólar tende a se fortalecer, tá? Ferrou, né? Porque o ouro deve ter mais um mês ruim, tá? Então acredito que a tendência do ouro, a Aura, quem tem Aura aí que vai acompanhar o vídeo da semana da minha carteira, eu tenho, né? Então o ouro arruma, pessoal, para as mínimas aqui de 2021, tá? Porque o dólar, na minha opinião, tem mais uma forcinha para subir. Tá? Mais uma forcinha para subir pouco e até no curtíssimo prazo, até agosto eu estou falando que o dólar se fortalece, depois ele não tende a ganhar novos patamares e aí sim, o melhor trade na segunda quinzena de agosto seja ouro,
Bitcoin é a mesma coisa. Vídeo aqui no card, pessoal. Eu utilizo esse gráfico aqui para falar do BTC, tá? Bom, indo para as commodities, pessoal, a gente torce muito, tá? Que o petróleo desabe. É o meu cenário, eu venho falando para vocês. Só que ele não perde, tá? Não perde mínimas, tá? Eu gostaria muito que ele, pela primeira vez desde 2020, fizesse um pivô de baixa, tá? É esse movimento aqui, ó. Crau. Rompendo essa mínima. Tá longe, tá nos 50% aqui de queda. Bem perigoso, querendo hoje subindo, tá? $112. Então, eu gostaria que o petróleo viesse a 91, a 88, trazendo a nossa Selic para no máximo 13,50 nas minhas continhas, se isso acontecer até agosto, tá? Mas se ele ficar nesses patamares, ou seja, acima dos 110, pessoal, a Selic vai para 13,75, no máximo por hora 14, não espero que suba além do 14. Tá bom, pessoal? Então, o petróleo, eu acho que agora com a PEC consumada, é o principal vilão do BC, não mais o fiscal, tá? Embora o fiscal tenha sido muito arranhado, não acho que vai ter mais novidades, tá? Então, a gente tem que ficar de olho no petróleo, é o principal vilão do mundo, não só do Brasil, tá? Tomara que ele caia até os 91, que é ótimo para as petroleiras, preço ótimo de barril e também deflaciona bastante o mundo, tá? O minério de ferro é o oposto, né, pessoal? Já tem ali a demanda junto com a oferta tranquilinha, não tem problema de oferta, né? Como é o caso do petróleo. Então, ele ruma aqui já para base do meu cenário base, para as mínimas do meu cenário base, o amarelinho aqui, ó, tá? Mas confesso, depende dos dados da China, ele pode voltar de novo, tá? Para 2020. Então essa commodity, ela já está muito mais sensível com a economia real, tá? Então oferta e demanda fazem mais sentido aqui para o minério de ferro, o mundo desacelerando, enxugando as condições monetárias financeiras, logo a gente deve voltar para o pré-pandemia, né? O pré-pandemia é o azul aqui, é 2019 e 2020. Tá? Então a gente tende a voltar no médio prazo para o azul, entre $78 e 87. Agora no curtíssimo, acho que vai parar um pouquinho antes, tá? Nessas faixas dos 94, 98, mas principalmente 104 aqui, tá? E a máxima, 133. É isso que eu espero do minério, pessoal. Então, mais um pouquinho de vendas para as ações do setor, tá? Lógico que no Brasil, como as empresas do setor, a maior parte delas, acho que todas, tá? Tem uma condição de caixa maravilhosa, tá? Há programas de recompra de ações, dividendos, tá? Vão um pouco que mitigar, tá? Essa queda. Um pouco não, com certeza vão mitigar essa queda no minério, que na minha opinião vai acontecer, pessoal. No curtíssimo não, mas no médio prazo o minério é $78, o minério é $87 de novo. Tá? É muito sensível à oferta e demanda e eu tenho o cenário base que a China vai crescer 4%, talvez 5,5%, mas vai crescer para ela, tá? Não mais aquele crescimento robusto, intenso em construção civil. Eles viram que quebrou, eles viram que vamos agora para qualidade, para prosperidade comum. O governo chinês já comunicou ao mercado disso, que o crescimento vai ser muito mais qualitativo do que de infraestrutura nesse momento, justamente para tentar ter um crescimento mais sustentável. Essas são as palavras do Partido Comunista, inclusive. Então, eu acho que a China vai aquecer as commodities para não deixá-las terem um crash como foi em 2012, 13, 14, tá? Mas também não vai renovar máximas de 2021, tá? 2021, tão pouco, tá? 2022 aqui, na verdade, tão pouco de 2021, certo? Então, acho que a gente vai manter essas máximas aí por um bom tempo até que, sei lá, a gente tenha mais um país ou a própria China crescendo bastante, tá? Ou estimulando muito sua economia. Nossa curva de juros, pessoal. Aqui eu trago a curva 2025, que é a que eu estou mais estudando agora, porque nós tivemos um fiscal bem ruim, tá? Para a curva de juros, fazendo bastante preço. Então eu liguei o alerta do impeachment. Quando tivemos impeachment, não, eu não sei se foi impeachment ou se foi a greve dos caminhoneiros, não. Se foi o Joesley Day, creio que seja o impeachment, tá bom, pessoal? Até vou pegar o gráfico aqui para não dar informação errada. É isso, impeachment, 2015. Lá em 2015, nosso DI 25, né, que na época era para 10 anos, tá? O DI longo na época, né, precificou, tá, um juros a 17%. Tá? Bom, dentro dessa negociação aqui, eu dei uma pesquisada nos volumes e coloquei como máxima, como resistência, 14,60%. Então, acredito que o máximo que a gente pode ir é lá, de abertura, que é o impeachment. Não vejo o Brasil pior do que 2015, 2016, devido a
condições macroeconômicas, o petróleo estava a $30 o barril, o minério estava a 40, não sei quanto estava o minério, mas estava bem baixo também, mais crise política do governo Dilma, vocês lembram, e também recessão depois da bonança toda que nós tivemos de 2011 até 2015, 2014, se não me engano, tá? Pico econômico. Então o ciclo de mercado naquela época, ciclo econômico era de recessão, era de contração, apunhalado por um grau ainda maior, com o dólar se fortalecendo no mundo e commodities lá embaixo. Tá? Não acho que esse momento é o agora. Tá? A gente tem um fiscal ruim também, pedaladas, vamos assim dizer, né? Quebrando o teto para lá e para cá, estado de emergência, aquela coisa toda, porém as condições macroeconômicas são ainda favoráveis. Então não acho que a gente está em 2015, eu acredito que a gente está em 2011, 2012, tá? Onde as commodities vão ficar por um tempo na alta e o Brasil vai ter um tempo tranquilo, tá? Para tentar fazer o dever de casa, novas reformas, etc. Tá? Então a gente tem aí pelo menos mais um ano de boas contas públicas, na minha opinião, tá? Mesmo com o fiscal arrasado. A gente deve arrecadar bastante por causa das condições hoje de termos de troca, commodities, certo? Mas eu vou colocar que o fiscal pode até 14,60. É meu salário base, pessoal? Não quero que vá lá. Tá? Tomara que ele mantenha aqui os 13,10, tá? E fique entre 13,10 e 10,60. Tá? É isso que eu imagino do nosso DI médio, 2025. Tá? O melhor dos mundos é voltar para, na minha opinião, o preço, né, de equilíbrio, aqui o neutro. Bom para importador, bom para exportador, bom para banco, bom para todo mundo aqui. Ó. Um Selic na média dos emergentes, pessoal, é 6 a 8. Tá? É isso. Não dá para se pensar mais em emergentes nesse momento e em outros momentos também, na minha opinião. Então o Brasil só que fica muito inflacionado às vezes, por isso que a nossa Selic tem um histórico de ser mais alto que os nossos pares, tá? Mas quem sabe a gente chega aqui nos 8,750. Bom, beleza. Nosso dólar, pessoal, então aqui eu só quero finalizar o vídeo nessa parte de contratos futuros, antes da agenda de dividendos, né? Então o dólar ele fez todo o movimento de alta pós-pandemia, tá? Ou o movimento de alta aqui da PEC dos precatórios, ele completou semana passada. Pum! Chegamos lá. Tá? Então, aqui é simbólico para mim. 5,375,5, 5,5551,5, tá? Para mim é venda ali. É natural o dólar cair. Tá? Agora que também o fiscal deu uma saída do radar, pode ser que de fato ele caia. Pessoal, por quê? Trago esse gráfico faz muito tempo para vocês que são membros principalmente. Aqui foi quando a Dilma subiu os juros vertiginosamente. 14,25 foi naquela época. O dólar caiu 1.200 pontos, 28%. Bacana. O que aconteceu da máxima da pandemia até a mínima? Tá? O dólar caiu de novo, 22%, 1.300 pontos. Então, aqui foi 28, aqui foi 22, aqui foi 1.200 pontos, aqui foi 1.300 pontos. Então, assim, a história não é idêntica, mas ela rima, tá certo? Então, tudo bem achar o fim do ciclo de queda aqui. Tá? Eu tinha os alvos de 4,725,5, 4,558 e 4,278,5. Tá? Qual que é a diferença entre 2016, 17, tá? E o momento atual? Dê um pause aí e tente responder nos comentários. É que nesse momento aqui, pós-impeachment principalmente, nós tivemos, pós-Joesley Day, né, 2017 ali, nós tivemos corte e a comunicação do Temer na época, do governo, era de corte de juros, de reformas e corte de juros. Tá? Nós não temos isso aqui agora. Nosso BC não está dizendo, ou não disse e não está dizendo que vai cortar juros, muito pelo contrário, está dizendo que ele vai ser perseverante. Tá? Então, nesse momento, em 2017, aqui embaixo, nós tivemos muitos fundamentos para o dólar subir. Juros sendo cortado, dólar forte. Básico isso. Tá? Agora nós não temos aqui. Ó. Tá? Então, eu não acredito que a gente vai ter dólar forte. Tá? Ou pelo menos forte no quesito acima de 5. Tá? O que eu acho, então? Que a gente vai ter mais uma queda. Que a gente vai ter esse movimento aqui, ó. Pão. Mais uma queda direcional. Tá? E eu espero que essa queda coloque os preços para no mínimo 4,55 e no máximo 4,27. 4,27 seria ali bom para importador, bom para exportador também. Tá? Um equilíbrio bem bacana. Inclusive seria as máximas ali de 2015, 2014. Certo? Então esse é meu cenário para o dólar, pessoal. Quando eu vou para o Ibovespa, dólar cair não necessariamente é bom para o Ibovespa, porque os termos de troca das nossas exportadoras irão piorar. Se dólar cair, que é o que eu imagino, lá em agosto, no máximo,
tá? E commodities continuarem caindo, que é o que eu imagino, mais uma quedinha e estabilização, os termos de troca das grandes empresas do Ibovespa vão piorar. Ou seja, o lucro, o guidance para frente deve enxugar, tá? Então nós tivemos muita venda, onde o preço-lucro, ele caiu muito, o lucro só subiu, então a Ibovespa está barata hoje. Só que para os próximos meses nós devemos ter o quê? Os preços estabilizando, tá? E o lucro caindo. Então não necessariamente a Ibovespa vai ficar mais barato, ele tende a ficar mais caro. Beleza? Tá? Então é uma das melhores oportunidades para se acumular? Sem dúvida nenhuma, tá? Principalmente small caps, as empresas caíram 80%, 90%. As empresas de commodities, pessoal, elas são cíclicas, então tomem cuidado com os múltiplos, tá? Porque a dinâmica preço-lucro ela vai variar vertiginosamente, na minha opinião. Nós estamos caindo, ou algumas delas caíram no preço, enquanto que o lucro subiu muito. Por isso vocês estão vendo aí um EV de 2 vezes, PL de 3 vezes, tá? Só que se elas continuarem a caindo em uma velocidade e o lucro cair mais rápido, mais ainda, tá? Nós vamos ter a empresa caindo e ficando mais cara, tá? Ou a empresa estabilizando e ficando mais cara trimestre a trimestre, se o mundo de fato entrar em recessão. Então só tomem cuidado com as empresas cíclicas. Para o Ibovespa, pessoal, eu então acredito que nós estamos em 2012, não em 2015. 2015, 16 está aqui. 2012 eu simbolizei para vocês. Ó. Eu acredito que nós estamos em 2012, tá? Entre 2011 e 2012. A gente deve achar um fundo entre os 91 e 93, porque as commodities vão estabilizar, a China está expansionista, então por mais que o Ocidente retraia, quem mais nos importa é a China, tá? Então deve segurar o Brasil nessa pegada aqui de 2012 a 2014, por ali, ó. O Brasil, né, não subindo, mas também não caindo, ou seja, o caranguejo. É esse o cenário que eu falei para vocês, tá? Lá em outubro do ano passado, ó, espero 2022, um ano caranguejo, é isso. Temos que ser táticos, tentar comprar no suporte, tá? E se você quiser ser agressivo, vender na resistência até que o mundo vire. Os bancos centrais comecem a estimular a economia, o crescimento esteja não acompanhado de inflação alta, muito alta, tá? Uma inflação sempre bom, mas não muito alta. Então, é nesse momento que eu acredito que nós estamos, tá? E, pessoal, quedas podem existir no curtíssimo prazo, sim, mas não muito, e nada cai em linha reta. Vejam como foi a última crise aqui, ó. Sempre tem meses, aqui é um gráfico, esse é um gráfico mensal, pessoal. Tem trimestres de alta, semestres de alta durante o mercado de baixa, tá? Então, não vamos se empolgar, essa é a mensagem. Bom, passando para a agenda de dividendos, eu destaco, pessoal, o vídeo que eu fiz da Neo Energia, então vai estar no card para vocês, tá? Neo Energia, data corte amanhã, 14 centavos, 11 líquido, e MYPK, acho que é 18 centavos, 19 centavos líquido aqui, tá? Que o data corte é hoje. Não sei se vai dar tempo. Pessoal que é membro, já vou soltar esse vídeo para vocês no nosso Telegram fechado. Pessoal, é isso. Fico por aqui. Um resumão da semana. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.